Dentro do perfil de formação do engenheiro ambiental, a gente pode destacar algumas disciplinas que são muito importantes para o entendimento dessas alterações das mudanças climáticas, onde as ciências exatas e as ciências naturais se destacam fortemente, fazendo uma ligação entre o homem e a natureza. A matriz energética brasileira, ela, enquanto alguns países eles precisam de grandes mudanças em suas estratégias de energia elétrica para suprir todas essas demandas, sem agravar o prejuízo ambiental, o Brasil ele é uma referência internacional em geração de energia limpa. E segundo a Agência Internacional de Energia, em 2014, o setor elétrico brasileiro ele emitiu 6 vezes menos CO2 do que o americano e 5 vezes menos do que o europeu para produzir 1 megawatt-hora. Então, com isso, teve mais de 70% de participação em fontes de energia renovável em sua matriz energética. O futuro da geração de energia, ele é impactado pelas grandes secas severas que pode ser evidenciado como um fator preocupante para o cenário brasileiro no futuro. E com isso, o engenheiro ambiental ele vem como uma ponte para intermediar esses impactos ambientais com o auxílio de algumas soluções mais sustentáveis. Pode passar. Agora eu vou falar um pouco das bases científicas das mudanças climáticas. Então, no nosso cotidiano, as mudanças elas vêm se tornando recorrentes, devido às grandes reportagens, meios de comunicação nas escolas e as esferas governamentais, eles vêm sempre frisando essas mudanças climáticas para o povo, a população. E as pesquisas elas vêm visando o entendimento de suas causas e seus impactos de forma a mitigar e a representar um dos maiores desafios da ciência, né? Porque a ciência ela estuda muito e tenta mitigar esses impactos ambientais, principalmente nas mudanças climáticas. Em segundo o relatório do IPCC, no último relatório de 2007, mostra que o aquecimento ele aparece como inequívoco. E a temperatura média global da superfície ela subiu quase 0,8 graus nos últimos 120 anos. E o nível do mar subiu quase 20 centímetros na média global durante o século XX. Sendo uma área coberta com neve, essa área está diminuindo. E as geleiras elas estão derretendo muito. E como consequência dessas mudanças climáticas, ela vem atribuída como direta e indiretamente à atividade humana, que altera a composição da atmosfera global e, consequentemente, tem uma variabilidade climática natural, né, ao longo dos períodos, se comparado a um tempo, né. Então, as mudanças climáticas elas são associadas ao aquecimento global como consequência do aumento da concentração dos gases do efeito estufa e também as mudanças do uso da terra. E ainda no Brasil, a contribuição ela se dá pela concentração dos gases do efeito estufa sendo menor do que em países industrializados, que a contribuição é muito grande, né? Queimada, fumaça, os aerosóis, que é bastante elevada. Bom, uma das características da matriz energética brasileira é a sua elevada participação das fontes renováveis. Só para efeito de comparação, as fontes renováveis apresentam uma participação de 46%, enquanto as não renováveis apresentam uma participação de 53% na matriz energética brasileira. Só que essa participação tão elevada de renováveis se dá ao fato de que o Brasil possui muitos rios e grandes extensões em seu território, o que favorece os empreendimentos de usinas hidroelétricas. Mas um outro motivo muito importante também é que, devido às medidas do governo de contornar a crise do petróleo, iniciada na década de 70, iniciou-se um programa de desenvolvimento de alternativas ao petróleo, sendo mais conhecido como Programa Nacional do Álcool, que pretendia acelerar a produção do biocombustível no país. É, com relação às fontes renováveis, porém, falando mais sobre
a oferta de energia elétrica, podemos destacar as usinas hidroelétricas, onde o Brasil possui mais de 700 centrais instaladas em todo o território nacional. Essas usinas, elas possuem grande poder de transformar a região onde são instaladas. Um bom exemplo seria a usina hidrelétrica de Itaipu, onde antes de sua construção possuía ali no local a maior cachoeira do mundo em volume de água. Porém, após a usina entrar em atividade, essa cachoeira desapareceu completamente, alterando assim a geografia do local. Além disso, as usinas hidroelétricas também possuem a capacidade de modificação do ecossistema e o êxodo rural. Uma outra fonte importante da matriz energética brasileira é o biocombustível, mais precisamente a cana-de-açúcar. Ela também é um grande responsável pelos impactos ambientais no Brasil, causando desde êxodo rural a alteração do ecossistema e formação de microclimas. A cana, ela também se destaca por ter uma atividade muito controversa e problemática, que é a queima da palha, pois a prática dessa atividade acaba liberando substâncias altamente nocivas à atmosfera, o que contribui bastante para o efeito estufa. Aproximadamente 83% da base energética do país provém de energias renováveis, e a fonte hídrica representa 64,9%. Isso significa que as hidrelétricas são as maiores geradoras de energia do nosso país. Para a formação de uma hidrelétrica, há a necessidade da transformação morfológica do rio para a produção de uma bacia artificial. Essa bacia artificial gera a curto prazo mudanças meteorológicas e a longo prazo mudanças climáticas. Pelo alagamento de matéria orgânica, há a formação do metano. Pode passar, irmão. E com isso, por ser um gás do efeito estufa, há o aumento de temperatura e, consequentemente, evaporação das águas. Nem as usinas que têm sua bacia artificial escapam de sofrer com a evaporação devido ao aumento da temperatura. Isso associado à ação do assoreamento das bacias pelo barramento, né, de um local que antes tinha uma corrente contínua e agora tem um barramento onde a água para, né? Os resíduos sólidos eles vão sedimentando em uma área em comum e diminuindo a altura desse rio. Essas duas ações podem gerar um efeito conhecido em 2001, que foi o Grande Apagão. Com isso, a gente pode enxergar a conexão entre a pluviometria e as fontes de energia do nosso país. Agora eu vou falar um pouco sobre quais seriam as propostas que nós apresentamos para que o Brasil possa superar a ameaça à segurança energética provocada pelas mudanças climáticas, né? Então, nós propomos aqui, vou falar aqui sobre três eixos norteadores, né? O primeiro eixo seria a pesquisa, o desenvolvimento e produção de cenários futuros. O segundo eixo seria a adoção de medidas para a redução da emissão de gases de efeito estufa. E um terceiro eixo seria a diversificação da matriz energética e redução da dependência de hidrelétricas, que eu considero que seja o principal, né? O primeiro passo, o Brasil já adotou o primeiro passo, né? Que é investir em estudos e promover a pesquisa na área de projeção de cenários futuros, né? Isso vem sendo feito pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Mudanças Climáticas. Ele é uma cooperação formada por mais de 90 grupos de pesquisa espalhados pelo Brasil inteiro e também conta com a cooperação de pesquisadores estrangeiros. Desde 2009,
eles desenvolveram o modelo brasileiro de sistema terrestre, que é um sistema computacional que realiza, né, essas projeções a nível global. Ele é um sistema computacional que agrega componentes da atmosfera, da superfície terrestre, do oceano para gerar cenários futuros. Então existe um sistema bastante complexo, não é? Que coloca o Brasil na dianteira a nível mundial na projeção de cenários futuros para mudanças climáticas. É muito importante esse trabalho de criação e de implementação de modelos, pois ele fornece a base científica e subsidia a elaboração de políticas públicas, né, para a adaptação do país às futuras mudanças climáticas. O que essas projeções dizem, né? Existe um cenário bastante preocupante no Brasil, por quê? Porque, de acordo com certas projeções, haverá um aumento de eventos extremos. Isso significa? Que haverá aumento de períodos de escassez, também aumento de períodos com um nível de intensidade de chuva maior. Então, haverá uma desregulação climática que a, irá ameaçar a questão da segurança energética no Brasil. Por quê? Porque o Brasil é muito dependente da energia de fontes hidrelétricas, né? E se há períodos muito longos de falta de chuva, isso ameaça a produção energética brasileira, né? Pode gerar casos de eventos de apagões, né? Como já houve em outros períodos, né? O que acontece? Se há redução do nível de pluviosidade, também reduz a vazão das bacias hidrográficas, né, e impacta na distribuição de energia, melhor, na produção de energia, né, impacta no abastecimento para a população, entre outras coisas. O que é preciso fazer, então, em relação à segurança energética? O Brasil tem um potencial enorme de produção de energia por fontes renováveis e limpas, né, como a energia solar e a energia eólica, né? E são dois potenciais bastante utilizados ainda, né? Quando você vê no mapa, o potencial de aproveitamento de energia solar gira em torno, na média, entre 1.500 e 2.000 kWh por metro quadrado, né? Enquanto que em termos de potencial eólico, o gráfico mostra que na região Nordeste, principalmente, existe um potencial muito importante, porque lá se concentra ventos com velocidade interessantes para a produção de energia eólica, né? Uma outra medida também seria a redução da emissão de gases de efeito estufa, para tentar frear no cenário de mudança e de avanço do aquecimento global, né? Isso vem pela descarbonização da matriz energética, né? De acordo com estudos mais recentes, lagos artificiais de hidrelétricas emitem mais gases de efeito estufa do que se esperava anteriormente, né? Gases como CO2 e metano, né? Então, esses estudos apontam que pela decomposição da matéria orgânica, por essa água estar parada ali, né, existe uma emissão significativa de gases de efeito estufa. Então, há necessidade da expansão da produção, haverá uma necessidade cada vez maior de expandir a produção de energia elétrica, né? Isso terá que ser feito por meio de fontes limpas e renováveis de energia. A gente tentou aqui elaborar aqui um panorama das mudanças climáticas e de suas consequências para a segurança energética brasileira, né? A gente entende que o engenheiro ambiental terá um papel cada vez mais relevante, seja na área de pesquisa, na área de desenvolvimento de tecnologias, ou participando de formulação de políticas públicas, né, para adaptar a sociedade e o país para futuras mudanças climáticas.